Ô, Cainho, agora ninguém segura? É campeão? Ah, não dá para afirmar isso, né? Mas a rodada sorriu, a rodada sorriu de um jeito maravilhoso para o Barcelona, né? Porque no sábado, antes do Barça entrar em campo, teve o Osasuna e Real e o Osasuna venceu o Real Madrid, coisa que não acontecia há 15 anos dentro do confronto. Eram 21 jogos entre o Osasuna e Real Madrid e o Osasuna não tinha vencido. Foi um grande jogo do Osasuna. Tive a oportunidade de acompanhar a partida, mais uma vez com o Ante Budimir, subestimado croata, deixando a marca dele de pênalti, mas antes disso já tinha dado trabalho em um chute de longe, em uma bola na trave, que só foi para a trave porque o Courtois resvalou. Ele, apesar de ser grandalhão, um cara que tem uma leitura de espaço muito legal e muito poder de finalização. Um ótimo jogo do Budimir, assim como do Vitor Munhoz, esse Real Madrid que deu muito trabalho ao lado direito defensivo do Real. O Osasuna foi melhor no primeiro tempo, mereceu abrir o marcador, o Real criou muito pouco. Aí na segunda etapa acabou que o jogo se equilibrou mais, mas o Real muito na base ali de individualidades, né? E mais uma vez o Vinícius Júnior aparecendo bem, com o Valverde conseguindo uma grande jogada e o Vinícius fazendo gol. Mas aí na reta final, os trapalhões entraram em ação a favor do Barcelona, né? Dani Ceballos e Raul Asensio, eles se complicaram ali. O Ceballos primeiro na saída de bola, ele tinha acabado de entrar. E aí, na sequência, o Raul Garcia dá um corte fantástico no Asensio e faz um golaço. O gol é anulado, mas aí o VAR revisa e aí ele é validado, né? Vitória gigantesca do Osasuna, que está com uma ótima sequência. E com isso acabou que o Barça entrou mais tranquilo, né? Porque iria jogar no domingo contra o Levante no Camp Nou. Levante que vinha de 3 derrotas seguidas, se não me engano, 3 jogos sem vencer, penúltimo colocado, e o Barça não teve problemas para estar vencendo, fez um 3-0 com o gol de Marc Bernal, De Jong e Fermin Lopes. Mais uma vez o Fermin Lopes deixou um golaço, né? Impressionante a temporada dele. Chelsea teve de olho no Fermin Lopes, mas o Barça conseguiu segurar, faz gol de tudo quanto é jeito. E aí o grande destaque do jogo foi o João Cancelo. Cancelo, para mim, fez o primeiro grande jogo dele no retorno ao Barça, deu uma ótima assistência para o Frenkie de Jong, que participou também bem do primeiro gol. O Cancelo é um cara que tem dificuldades defensivas, mas com a bola no pé entende demais e tem sido muito útil como um lateral esquerdo. E aí isso casa com o momento ruim do Baldé. Eu acho que vai acirrar essa disputa, a atuação do Cancelo. Vamos ver o que o Flick vai decidir para as próximas partidas. Mas fato é que o Barça venceu, não tomou gol, o que é um ótimo sinal, conseguiu retomar a liderança e dentro do jogo ainda contou com o retorno do Pedri, né? O Pedri fez alguns minutos e aí já na próxima partida tende a ser titular. Liderança retomada mais uma vez. O Barça volta a depender só dele, para mim, de maneira muito justa. Por mais que a briga esteja bem ali, frame a frame, quem joga mais bola no Campeonato Espanhol é o Barcelona. E assim, o Real Madrid também, né? O Diego Alves que falou que o Osasuna vai matar o Barça lá ainda também. Que isso, olha aí, ameaças. Sai pra lá. Mas assim, foi engraçado essa questão que a gente estava reclamando, né? A gente reclamou, acho que foram 3 rodadas seguidas que os dois ganharam, né? Aí a gente, não aconteceu nada na Espanha, os dois ganharam, deu a lógica. Aí eles resolveram fazer uma zoeirinha, né, Pedro? Falando o Real Madrid, falou, né, nessa rodada aqui eu tomo a liderança, e na outra entrego pro Barcelona e tudo mais. Mas a carinha acho que vai ficar tudo pro confronto direto mesmo, né? A sensação que passa é que vai ficar tudo para o confronto direto. O ponto para mim é que o Real Madrid não poderia ter perdido pontos bobos como foi agora, né? O Barcelona em algum momento também acabou deixando algo escapar, mas não tem jeito. Acho que vai mais uma vez ficar para o confronto direto. E eu concordo com o Caio. Acho que o Barcelona estar hoje ali na liderança e depender só dele dentro do Campeonato Espanhol é com muito merecimento. Tem passado, né, por altos e baixos, acho muito por conta dessas questões envolvendo saúde de determinados atletas. Acho que para mim isso é um ponto principal. E aí, só para antes da gente passar para os nossos times, né, Caramujo? Isso que o Caio falou do Fermin Lopes, né? Assim, ele teve muito perto de ir ao Chelsea. O Chelsea acabou meio que dando para trás, digamos assim, no negócio. O Barcelona também talvez observou que pudesse estar fazendo
uma cagada, ficou com o Fermín Lopes, e o Fermín Lopes tem feito uma temporada bem interessante. Acho, inclusive, que se estivesse no Chelsea, estaria ajudando muito o time do Chelsea, mas é legal ver um atleta assim também se destacando, né? O Barcelona, dentro de todas as suas limitações ali com relação ao aspecto financeiro, conseguindo se reinventar com peças do seu elenco, e aí tem também retornos, como o retorno do João Cancelo, citado pelo Caio. Até o Douglas falou aqui que esse jogar invertido acabou com o futebol ofensivo do Cancelo por anos. Cara, te dizer que eu sempre achei o Cancelo melhor na esquerda do que na direita, viu? Eu acho que ele é um lateral que marca mal, apoia bem. A coisa de ter virado o lateral que constrói por dentro, lá com o Guardiola, que depois ele tretou, inclusive, né? Mas eu acho que foi uma das coisas que fez bem para o futebol do João Cancelo. Eu acho ele melhor como lateral esquerdo, particularmente. O Lino falou que acha que o Real Madrid, com um time desses, não pode perder ponto bobo assim, não deveria. E o Douglas falou que o Barça é que nem o Palmeiras. Se mais ninguém fizer questão, eles levam. Eu tenho essa sensação mesmo. Por definição, o campeão espanhol tem sido o Barcelona. Tirando os anos assim que o Barça dá muito mole ou que o Real Madrid vai muito bem. Mas é uma sensação que eu tenho assim dos últimos anos. E nesse final de semana, então, pegando os dois principais, Barcelona enfrenta Villarreal, Real Madrid enfrenta Getafe. Potencial de resenha ou pensam em 3 pontos para ambos? Cara, Barcelona e Villarreal é um jogo pesado. O Barcelona venceu no primeiro turno por 2-0 lá no estádio da La Cerâmica, mas um jogo bem difícil, em que o João Garcia, para variar, foi um dos principais nomes do Barça. O Villarreal teve uma queda nos últimos tempos, mas voltou a crescer dentro da competição, né? Acho que tem 3 vitórias nos últimos 4 jogos, é o terceiro colocado. A gente está falando de um confronto de primeiro contra terceiro, confronto na parte de cima, mas o Barça precisa vencer. Agora, se tem um potencial de resenha, é nesse jogo. Acho que não é em Real Madrid e Getafe, não. Barça que tem 2 confrontos muito importantes na sequência, né? Enfrenta agora o Villarreal no Camp Nou para manter a liderança e para jogar uma pressão no Real Madrid também, já que entra em campo antes do Real. E aí, na terça-feira, tem Copa do Rei, né? Em que se fala muito de uma remontada contra o Atlético Madrid, mais uma vez no Camp Nou. Então, 2 jogos decisivos aí para o Barcelona, e que bom que vai contar com o Pedro por mais tempo, com o Rashford também que retornou, mas hoje teve uma baixa importante no Barça. O Frank de Jong acabou se machucando no treino e vai ficar de fora cerca de 5 semanas, ou seja, vai ficar de fora desses 2 jogos, claro, e também das 2 partidas das oitavas da Champions. Desfalque considerável para o Barça, do seu capitão, de um jogador muito importante dentro de campo, que tem jogado bem. Fica a minha expectativa para que o Marc Bernal ganhe sequência. É momento do Bernal, não é do Casador. O Flick gosta de optar pelo Casador muito por uma questão dele ser mais experiente, apesar de ambos serem jovens. Mas o momento é do Bernal. Então, é o cara que eu espero ver substituindo o Frank de Jong. Boa. E assim, a esperança ali do Barcelona é também nas retrancas do Getafe, né? Getafe, que é um time que joga um sistema defensivo que, quando encaixa, trava muito bem os oponentes. Vamos ver o que acontece, mas estou achando que os dois vão ganhar, tá? Acho que o Villarreal em Barcelona não é páreo, não, sinceramente. Embora seja líder contra terceiro colocado, que em tese seria um jogo mais imprevisível.